Era uma manhã comum de setembro, daquelas que começam com a correria de sempre. Polina, com seus 8 anos, ajustava o cinto de segurança no banco traseiro enquanto observava as mãos da mãe no volante. De repente, uma pergunta inocente escapou de seus lábios. Mãe, por que a tia Masha tem um anel tão bonito e a senhora não tem nenhum? Tatiana olhou pelo retrovisor, sorrindo para a curiosidade da filha. Eu tenho um anel, querida. É o meu anel de casamento. Não é chamativo como o dela, com pedra e tudo, mas é o mais importante para mim. Egor, de 5 anos, distraído com seu robô de brinquedo, resmungou. Polina, você só pensa em joias? Devia pensar em coisas legais, tipo robôs. Tatiana riu baixinho. Tudo parecia normal. As crianças prontas, o café da manhã terminado, o dia prometendo ser tranquilo. Depois da escola, ela passaria no jardim de infância para buscar Egor e, quem sabe, conversar com Gregório sobre a viagem planejada para o final de semana na casa da mãe dele. A escola recebia as crianças com o barulho habitual, vozes, risadas, passos apressados pelo corredor. Polina acenou para a mãe e desapareceu entre os colegas. Egor, no jardim, abraçou Tatiana com força antes de correr para a professora. Até logo, meu sol, ela sussurrou acompanhando o filho com o olhar. O escritório da empresa de construção Belov e Parceiros ficava em um moderno centro de negócios nos arredores da cidade. Tatiana estacionou, pegou o celular para ligar para o marido e avisar que estava chegando, mas a chamada não completou. Deve estar em reunião, pensou saindo do carro. Foi então que ouviu uma risada familiar. Virou-se e viu Gregório perto de seu carro, um SUV preto. Ao lado dele, uma mulher alta morena, vestida em um casaco bege, falava animadamente, inclinando a cabeça para trás. Gregório a olhava de um jeito que Tatiana não via há muito tempo, pelo menos não dirigido a ela. O coração acelerou. Algo na cena não estava certo. A proximidade, a intimidade, o modo como os dois se entreolhavam. Antes que pudesse reagir, a mulher se aproximou e beijou Gregório. Não um beijo amigável no rosto, mas um beijo nos lábios, daqueles que se dá a um amante. O mundo parou. No pescoço da desconhecida, um colar de ouro brilhava, uma corrente fina com um pingente em forma de folha. Exatamente igual ao que Tatiana havia pedido a Gregório no aniversário de 12 anos de casamento, 6 meses antes. Na época, ele havia respondido, sem sequer olhar para a vitrine da joalheria. Está muito caro agora, Tânia. Quem sabe no seu aniversário? E agora aquele mesmo colar enfeitava o pescoço de outra mulher. O chão parece que se abriu debaixo dos seus pés. Tatiana virou-se bruscamente e voltou para o carro, as mãos tremendo ao girar a chave na ignição. Um zumbido tomou conta dos seus ouvidos, e tudo à sua volta ficou embaçado, como se estivesse submersa. Em casa, não conseguia se concentrar em nada. Preparava o jantar e deixava a comida queimar. Ajudava Polina com a lição de casa e confundia os números. Ao deitar Egor, esqueceu-se de ler a história de sempre. Mãe, a senhora está doente? Perguntou Polina, ao ver a mãe errar pela 3ª vez a mesma conta de matemática. Só um pouco cansada, filha. Vamos terminar amanhã, pode ser? Às 9h30, a porta da frente se abriu. Gregório entrou na cozinha, onde Tatiana lavava a louça. Oi? Como foi o dia? Perguntou ele, distraidamente olhando dentro da geladeira. Bom, respondeu ela, sem se virar. E o seu? Ah, o de sempre. Reuniões, clientes. Estou exausto. Tatiana desligou a torneira e se virou. Gregório tirava os restos de sopa da panela. E o que você fazia perto do escritório às 2 da tarde? A mão dele congelou no ar. Como você sabe? Eu vi. Com aquela morena de casaco bege. Usando o colar que eu pedi a você. Gregório colocou a panela na mesa e se endireitou. Não havia vergonha nem culpa em seu rosto, apenas irritação. E daí? O que você quer que eu faça agora? Tatiana não acreditava no que ouvia. Você me traiu, e ainda pergunta o que eu quero? Ele suspirou como se estivesse explicando algo óbvio. Tânia, não faça drama. Sim, tenho a Angela, mas não vou mudar nada. Você e as crianças são a minha prioridade. Você acha que vou aceitar isso? Sua voz tremia de raiva. Você acha que sou idiota? Gregório sentou-se à mesa e começou a comer a sopa, como se estivessem discutindo tempo. Você entende, não é? Um homem precisa de variedade. É normal. Todo mundo faz isso. Não todo mundo, rebateu Tatiana, batendo a mão na mesa. Homens decentes não fazem isso. Ele levantou os olhos, desafiador. Não procuram o que não tem em casa. Quando foi a última vez que você se interessou por mim? Que a gente conversou sobre algo que não fossem as crianças ou as contas? Eu tive seus filhos. Cuidei da casa. Sim, você fez tudo direitinho. Mas a vida não para, entende?
Angela é jovem e interessante. A gente fala de negócios, sai para jantar. Sai para jantar, repetiu Tatiana amarga. Quando foi a última vez que você me convidou para jantar? Bom, então vamos. Amanhã, que tal? O cinismo na voz dele doía mais do que um grito. Gregório largou a colher. Não vai ter divórcio. Sua voz era firme, quase ameaçadora. As crianças precisam de uma família unida. E pense bem, você trabalha em casa, faz traduções meio período. Quanto você ganha? Trocados. Como vai sustentar os filhos? Vou encontrar um jeito. Não vai. Ele se levantou e aproximou-se da pia. Você não vai conseguir pagar nem um aluguel com o que ganha traduzindo do francês. E só para você saber, o juiz vai levar em conta a situação financeira dos pais. Sabe o que eu vou dizer a ele? Que a mãe trabalha em casa, tem pouco contato social, renda instável. Já o pai é um empresário de sucesso, que pode dar um futuro digno às crianças. Tatiana olhava para ele como se visse um estranho. Quando foi que o homem com quem viveu 12 anos tinha se tornado aquela pessoa? Você não teria coragem. Teria sim. Gregório enxugou as mãos no pano de prato. Por isso é melhor a gente chegar a um acordo. Você fecha os olhos para Angela. Eu continuo sustentando a família. Todo mundo fica feliz, menos eu. Mas você vai se acostumar. Ele se dirigiu à porta. Aliás, muitas esposas até ficam aliviadas quando os maridos arrumam alguém. Menos encrenca em casa. A porta bateu. Tatiana ficou sozinha na cozinha, rodeada por louça suja e uma dor que parecia rasgar seu peito. Sentou-se em uma cadeira e cobriu o rosto com as mãos. 12 anos de casamento, 2 filhos, planos, sonhos. Tudo desmoronando em questão de minutos. E o pior, ele nem sequer havia pedido desculpas. Falava como se ela devesse agradecer por ele não a ter abandonado de vez. Um barulho vindo do quarto das crianças a fez levantar. Polina estava deitada, de olhos abertos. Mãe, você e o papai brigaram? Um pouco, meu amor. Às vezes os adultos não concordam. Vão fazer as pazes? Tatiana acariciou os cabelos da filha. Vamos ver, minha querida. Agora durma. Mas ela não conseguiu fechar os olhos a noite toda. Ficou deitada ao lado do marido, que ronca, pensando que a vida que conhecia havia terminado. E agora? O despertador tocou às 7, mas Tatiana já estava acordada há horas. Gregório levantou-se em silêncio, vestiu-se e saiu sem sequer olhá-la. O som da porta batendo ecoou como uma sentença. As crianças tomavam café, falando sobre os desenhos do dia anterior. Ela passava manteiga no pão automaticamente, enquanto uma frase martelava em sua mente: 12 anos, e nenhum adeus ele me deu. Depois de deixar Polina na escola e Egor no jardim, voltou para casa e vagou sem rumo pelos cômodos. Cada objeto lhe trazia lembranças, as fotos da lua de mel na Crimeia, os souvenirs de viagens, os desenhos das crianças na geladeira, com a inscrição Nossa Família. Tudo parecia agora cenários de uma peça que havia acabado há muito tempo. O telefone tocou no corredor. Era a vizinha, Lidija Vassilievna. Tânia, você está em casa? Posso subir? Fiz um pouco de geleia ontem, sobrou e queria te dar. A voz soava preocupada. Tatiana hesitou antes de responder. Pode sim. Mas enquanto esperava, uma pergunta a assombrava. O que fazer agora? Como reconstruir uma vida a partir de escombros? Em poucos minutos, Lidija Vassilievna já estava à porta, segurando um pote de geleia de morango nas mãos e com um olhar atento em seus olhos cinzentos. Entre Lida, vou fazer um chá, convidou Tatiana, forçando um sorriso. Lidija trabalhava como enfermeira no hospital municipal havia 20 anos, tempo suficiente para aprender a ler as pessoas com um único olhar. Um único olhar para Tatiana foi o bastante. O que aconteceu? Perguntou, tirando o casaco. Ah, nada, só um pouco cansada, respondeu Tatiana, evitando o contato visual enquanto colocava a chaleira no fogo. Tânia, eu não nasci ontem. Lidija cruzou os braços, observando as mãos trêmulas da amiga e os olhos inchados. O Grisha aprontou alguma, não foi? Tatiana desligou o fogo e se virou. Lidija estava sentada à mesa da cozinha, as mãos repousadas sobre os joelhos, o rosto transmitindo uma calma disposição para ouvir sem julgar. Ele me trai, disse Tatiana, baixinho, e nem se dá ao trabalho de esconder. Lidija assentiu lentamente, como se já esperasse por aquilo. Entendi. E como você descobriu? Vi os dois juntos. A voz de Tatiana falhou por um instante. Ela usava o colar que eu mesma havia pedido a ele. Disse que era caro demais. Canalha, resumiu Lidija secamente. E o que ele disse? Tatiana repetiu a conversa da noite anterior, enquanto Lidija ouvia em silêncio, apenas apertando os lábios de vez em quando. Eu passei pelo mesmo, confessou, quando Tatiana terminou. Só que o meu ainda bebia.
Tomou um gole de chá antes de continuar. Meu Victor começou a me trair no 3º ano de casamento. Descobri por acaso uma nota com o número de telefone no bolso da calça dele. Quando perguntei, primeiro negou, depois admitiu. Disse: "E daí? Sou homem ou não sou?" Ledígia soltou uma risada amarga. Eu fui boba. Perdoei. Pensei, vai mudar, afinal queremos filhos. E aí? Aí ele passou a chegar em casa bêbado, gabando-se das amantes, dizendo como elas eram maravilhosas e como eu era uma inútil. Minha sogra ainda teve a cara de pau de dizer que a culpa era minha, por não saber segurar meu homem. Ledígia revirou os olhos. Aguentei 3 anos. Até o dia em que chegou em casa cheio de batom alheio e exigiu que eu fizesse jantar para ele. E você o expulsou, adivinhou Tatiana. Expulsei. Com todas as trouxas. Ele gritou que sem ele eu não seria nada, que ninguém ia me querer. Ledígia sorriu, desta vez com orgulho. Sabe o que eu respondi? Que preferia estar sozinha a viver com um homem daquele. Tatiana olhou pela janela. Lá fora, crianças andavam de bicicleta rindo. A vida seguia indiferente. Tenho medo, confessou. O que será dos filhos? Como vou dar conta sozinha? Você vai dar conta, afirmou Ledígia com convicção. Mas precisa de um bom advogado. E já aviso, não espere que o Grigori divida nada de bom grado. Esses tipos nunca dividem nada por vontade própria. Você conhece algum advogado bom? Conheço. O Stanislav Mikhailovich Rybakov me ajudou no divórcio. Homem competente, sem frescura, e gosta de crianças, criou o filho sozinho. Ledígia tirou um caderninho da bolsa e anotou o número em um papel. Mas primeiro junte todos os documentos, comprovantes de renda dele, extratos bancários, escritura da casa. Quanto mais papéis, melhor. E onde vou conseguir isso? Ele não vai me dar nada. Não peça, Ledígia piscou maliciosa. Enquanto ele estiver no trabalho, revire tudo. Com certeza guarda alguma coisa. E olhe os recibos, veja em que ele está gastando dinheiro. Depois que Ledígia foi embora, Tatiana começou a busca. Nada no armário do quarto, nas gavetas. Mas quando checou os bolsos do casaco de Grigori, pendurado no cabide da entrada, encontrou um maço de notas fiscais. As mãos tremiam ao desdobrá-las. Perfume Chanel, 15.000 rublos. 1 mês atrás. Brincos com diamantes, 25.000 rublos. 3 semanas atrás. Jantar no Metropol para 2, 8.000 rublos. Anteontem. E mais. Flores, vinho, ingressos para teatro, mais de 100.000 rublos em 2 meses. Enquanto isso, quando ela pediu sapatos novos para Polina, ele dissera: "Não tenho dinheiro, a construção está em crise." Tatiana guardou os comprovantes em um envelope. As mãos já não tremiam. Dentro dela, uma raiva fria e clara crescia, a fúria serena de uma mulher que fora enganada por tempo demais. Na sala, Polina chegou da escola e brincava com as bonecas, cantando alguma música. Egor logo voltaria da creche. Um dia comum, rotinas comuns. Só que agora tudo era diferente. Tatiana pegou o telefone e descou o número do advogado. Stanislav Mikhailovich? A Ledígia Kozlova me indicou. Preciso de uma consulta sobre questões familiares. Fez uma pausa. Amanhã, se possível. De manhã, quando as crianças estiverem na escola. Às 10 está bom, respondeu a voz do outro lado. Vou lhe enviar o endereço por mensagem. Ao desligar, Tatiana sentiu um alívio estranho. O primeiro passo estava dado. Não havia mais volta. Entrou no quarto das crianças, onde Polina servia chá imaginário para as bonecas. Mamãe, posso desenhar um cartão para a tia Lida? Pediu a menina. Ela é tão boa. Claro, meu sol, respondeu Tatiana, acariciando os cabelos da filha. Sim, pensou. Boa. E tinha razão, uma mulher é mais forte do que parece. Crianças comam mais rápido, disse Tatiana com voz firme mas controlada. Estamos atrasados. Ângela entrou na sala de estar. 1 minuto depois, sua voz ecoou de lá, seca e cortante. Essas aqui podem ser tiradas. Tatiana espiou da cozinha. Ângela estava diante da prateleira com as fotos da família, o casamento, os aniversários das crianças, as férias juntas. Todo o álbum de memórias que construíram ao longo dos anos. São nossas fotos de família, explicou Tatiana, sentindo um nó se formar na garganta. É claro, respondeu Ângela, virando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Em breve serei eu quem estará nelas. Grigori prometeu. Mamãe chamou Polina da cozinha, hesitante. Quem é essa tia? Uma amiga do papai, respondeu Tatiana, sem tirar os olhos de Ângela. Amiga não, corrigiu a morena, passando a mão sobre a barriga arredondada. Em breve serei sua esposa. E mãe do filho dele. Grigori apareceu na porta da sala, como se tivesse sido chamado pelo silêncio tenso que se instalara.
Ângela, quer um café? Ofereceu com uma voz que tentava soar natural. Com prazer, aceitou ela, dirigindo-se à cozinha sem esperar convite. Sentou-se à mesa onde as crianças terminavam o café da manhã e pegou o prato de Polina, decorado com uma princesa desenhada. Que fofo, comentou, servindo-se dos blinis que sobraram. Posso? É meu prato, protestou Polina, os olhos cheios de lágrimas contidas. Era seu, respondeu Ângela, com um riso que soava como vidro quebrando. Agora tudo aqui será nosso, não é, Grisha? Grigori tossiu, constrangido, mas não disse nada. Ângela largou o garfo e olhou para as crianças, uma a uma, com uma expressão que gelou o sangue de Tatiana. Os filhos de vocês, nós vamos levar. Teremos uma família de verdade, pai, mãe e bebê. Egor começou a chorar. Polina empalideceu, os dedos apertando a borda da mesa. Chega, disse Tatiana, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Chega o quê? Ângela inclinou a cabeça, fingindo inocência. Só estou explicando como as coisas serão. Afinal, Grigori já avisou. Ele vai pedir o divórcio primeiro e exigir a guarda das crianças. Algo frio e afiado subiu pelo peito de Tatiana. Não era medo. Era um instinto materno, aquele que não conhece piedade nem hesitação. Crianças, vão se arrumar? Ordenou com uma calma que a surpreendeu. Vamos à casa da tia Lida. Por muito tempo? Perguntou Polina, a voz trêmula. Vamos ver, meu sol, respondeu, enquanto Ângela se levantava da cadeira com um sorriso triunfante. Saia da minha casa, sibilou Tatiana. Em breve será minha casa, retrucou Ângela, passando por ela com a arrogância de quem já se sente dona do lugar. Meia hora depois, elas estavam na porta de Lídia com 3 malas e os olhos inchados das crianças. Entrem, disse Lídia, abraçando Polina com força. Conta tudo. As crianças se acomodaram na sala para assistir a desenhos, enquanto as 2 mulheres falavam na cozinha. Tatiana relatou a visita de Ângela, suas palavras, a ameaça velada. Lídia ouviu tudo em silêncio, os lábios pressionados em uma linha fina. Puta, resumiu finalmente. Ameaçar crianças assim. E agora? Perguntou Tatiana, as mãos tremendo ao segurar a xícara de chá. Aluga um apartamento hoje mesmo? Exato, concordou Lídia. Mas cuidado com esse Grigori. O tipo é escorregadio. Pode estar tramando algo pior. Até o final do dia, Tatiana encontrou um pequeno apartamento de 2 quartos no mesmo bairro. Caro, mas perto da escola e da creche. A proprietária, uma professora aposentada, aceitou o pagamento adiantado de 1 mês. Quando se deitaram na nova casa, Polina perguntou de repente. Mamãe, por que o papai escolheu essa tia estranha? Tatiana sentou-se na beirada da cama da filha, acariciando seus cabelos enquanto a luz fraca de um abajur em formato de estrela iluminava o quarto. Era a única coisa que tinham levado da casa antiga, além das roupas. Às vezes os adultos tomam decisões erradas, meu amor, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas isso não significa que ele não nos ame. Ele não nos ama mais, murmurou Polina, enterrando o rosto no travesseiro. Ele ama sim. Só está passando por um momento difícil. E essa tia vai nos levar mesmo? Ninguém vai levar vocês, afirmou Tatiana com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Eu não vou permitir. Polina a abraçou com força. Não gosto dessa tia. Ela é má. Durma, minha boa, sussurrou Tatiana, beijando sua testa. Mas ela própria demorou a pegar no sono. Deitada na escuridão daqueles cômodos desconhecidos, revisitava tudo o que acontecerá nas últimas semanas. O mundo que lhe parecia sólido desmoronara como um castelo de cartas. O homem em quem confiou mostrou-se capaz de crueldade. A mulher que carregava seu filho no ventre ameaçara suas crianças sem pestanejar. E mesmo assim, estranhamente, não sentia medo. Sentia raiva, dor, uma confusão profunda, mas não medo. Porque o instinto de mãe era mais forte que tudo isso. Ninguém tocaria em seus filhos. Ninguém os afastaria dela. A guerra havia começado. E Tatiana estava decidida a vencê-la. 2 semanas naqueles cômodos alugados ensinaram Tatiana a valorizar coisas simples, uma chaleira que não precisava ser pedida emprestada, uma prateleira para os livros das crianças, a liberdade de ligar a música alto quando eles estavam na escola e chorar sem testemunhas. O apartamento ficava no 4º andar de um prédio antigo de tijolos. 2 quartos, uma cozinha do tamanho de um armário, mas as janelas davam para um pátio tranquilo, com um parquinho. Polina logo elegeu os balanços debaixo da janela como seu lugar favorito, enquanto Egor fez amizade com um menino da mesma idade no quintal. Mamãe, aqui a gente pode gritar? Perguntou ele no primeiro dia, olhando ao redor com cautela. Pode. Até no sol, respondeu Tatiana, sorrindo pela primeira vez em dias. Isso aqui é nossa casa agora. Lídia aparecia todos os dias.
Trazia comida caseira, ajudava a arrumar os móveis, ficava com as crianças quando Tatiana precisava correr atrás de documentos. Sem ela, aqueles primeiros dias teriam sido insuportáveis. Você está fazendo demais por nós, disse Tatiana, observando enquanto Lídia pendurava os desenhos das crianças na parede da cozinha. Bobagem, descartou a amiga. Depois do meu divórcio, também me ajudaram. Agora é minha vez. E se eu não conseguir? Confessou Tatiana, a voz falhando. E se o Grigori tiver razão e eu não for capaz de sustentar eles? Lida parou, segurando o desenho de Egor, uma família de 4 pessoas debaixo de um arco-íris. Taniusha, me diz uma coisa. Quem acorda às 6 da manhã para arrumar as crianças? Quem lembra que Polina é alérgica a morango e que Egor tem medo do escuro? Quem sabe de cor todas as histórias deles? Eu, respondeu Tatiana automaticamente. Exatamente, afirmou Lídia. E o Grigori? Ele sabe em qual grupo do jardim de infância o filho dele está? Tatiana hesitou. Na verdade, não tinha certeza. Acho que não, admitiu. Pois é. Então pare de se torturar. Liga para o advogado. O Stanislav Mikhailovich Rybakov. Ela fez a ligação na quarta-feira à noite, depois que as crianças dormiram. A voz do homem do outro lado da linha era calma, inspirando confiança. Podemos nos encontrar amanhã no Café Granatovy Sede, na rua Pushkinskinskaya. À 13h lhe serve? Sim, serve, confirmou Tatiana. Como vou reconhecê-lo? Estarei de terno cinza com uma pasta de documentos. Alto, templas grisas. E eu? Perguntou, olhando-se no espelho do corredor. Cabelos claros, jaqueta azul. Obrigado. Não há de quê. Até amanhã. O Café Granatovy Sede a recebeu com cheiro de canela e uma música jazz suave. Junto à janela, um homem de terno cinza estudava alguns papéis. Não era muito alto, mas a postura ereta e as têmporas prateadas lhe davam uma aura de solidez. Quando levantou os olhos, Tatiana viu nele um olhar perspicaz, de um cinza quase metálico. Tatiana Sergeyevna? Confirmou ele, estendendo a mão. Stanislav Mikhailovich. O aperto de mão foi firme e seguro. Muito prazer, cumprimentou sentando-se à sua indicação. A garçonete trouxe o cardápio. Tatiana pediu um café. O advogado, chá com limão. Então começou Stanislav Mikhailovich, tirando um bloco de notas da pasta. Lídia Vassilievna me disse que você está com problemas familiares. Conte-me com detalhes. Sadovoy 15, disse Tatiana, olhando-o nos olhos. O quê? Como assim? Stanislav levantou as sobrancelhas, surpreso. Um lampejo de curiosidade cruzou seu rosto cinzento metálico. Que coincidência, murmurou como se falasse consigo mesmo. Esse é o meu endereço. Sou dono do apartamento 47. Tatiana não acreditou. Ela havia combinado tudo com uma senhora idosa, Vera Ivanovna, sua tia, que morava no local. Apenas a ajudava com os trâmites de aluguel. Não pode ser, balbuciou enquanto o advogado sorria como se a ironia da situação o divertisse. Então, os problemas familiares, repetiu ele, agora com um tom mais suave, quase íntimo. A vida adora essas voltas. Algo na surpresa do momento fez com que Tatiana se soltasse. As palavras começaram a fluir sem controle. As últimas semanas de angústia, a descoberta da traição, as conversas tensas com Grigori, a mudança apressada com as crianças. Falava e não percebia quando as lágrimas escorreram, úmidas, pelos cantos dos olhos. Simplesmente não entendo como tudo chegou a esse ponto, confessou, enxugando o rosto com um guardanapo de papel e 11 anos juntos, filhos planos. E ele me pede para aguentar e calar a boca. Stanislav não interrompeu. Em silêncio, empurrou para ela o copo de água que estava sobre a mesa, como se soubesse que naquele instante gestos valiam mais que palavras. Em minha prática já vi de tudo, disse, quando ela se acalmou. Acredite, seu caso está longe de ser o mais complicado. Conseguiremos justiça. E se ele subornar o juiz? Rebateu Tatiana, amarga. Ele tem dinheiro, tem contatos. Em processos de família, isso é quase impossível, explicou Stanislav, recostando-se na cadeira. Há muita transparência, muita atenção da mídia e da sociedade. Não é como nos bastidores de um negócio. Fez uma pausa. Agora me fale das crianças. Como elas estão lidando com isso? Os olhos de Tatiana se encheram novamente, mas dessa vez não de dor, e sim de preocupação materna. Contou sobre os pesadelos noturnos de Polina, sobre como Yegor começou a gaguejar de nervoso, sobre as perguntas difíceis que os pequenos faziam. Por que o papai não mora mais aqui? A gente ainda é uma família? E que doíam como facadas. Isso é temporário, tranquilizou Stanislav. Crianças se adaptam mais rápido que os adultos.
O importante é dar a elas estabilidade, a certeza de que a mãe está ali presente. E você? Perguntou Tatiana, curiosa apesar de si mesma. Tem filhos? Meu filho, 12 anos. Pela primeira vez, o rosto do advogado perdeu a expressão profissional, amolecendo em algo quase terno. Também passei por um divórcio. Sei como é, suspirou. O primeiro ano foi difícil. Mas depois entendi, melhor uma relação honesta do que uma família falsa. Agora, meu filho vê a mãe nos fins de semana. Temos um bom relacionamento. As coisas se ajeitaram. Eles ficaram no café por 2 horas. Stanislav explicou os passos do divórcio, os documentos necessários, os possíveis cenários. Tatiana, pela primeira vez em semanas, sentiu que não estava sozinha naquela batalha. Meu honorário é de 20 mil, disse ele, guardando os papéis na pasta. Mas para inquilinos da tia Vera, desconto de 1%. Obrigada, riu Tatiana aliviada. Confesso que não esperava que o dono do apartamento fosse um advogado. A vida está cheia de coincidências, respondeu Stanislav, levantando-se. Às vezes, agradáveis. Ele a acompanhou até o ponto de ônibus, esperou o veículo chegar e, ao se despedir, disse: Tatiana Sergeyevna, não desanime. Você vai conseguir. Dá para ver que é uma mulher forte. Não me sinto forte, admitiu ela, baixinho. Força não é não cair. É levantar-se depois da queda. Em casa, as crianças a receberam com abraços e perguntas sobre o tio advogado. Polina ouviu atentamente o relato do encontro e, séria, indagou. Mamãe, ele é bom? Parece que sim, filha. Então ele vai nos ajudar? Acho que sim. À noite, quando os pequenos já dormiam, Tatiana ficou na cozinha com uma xícara de chá, repassando mentalmente o dia. Pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com esperança, não euforia, não otimismo forçado, mas uma calma certeza de que, embora o caminho fosse árduo, ele levava para algum lugar, aqueceu seu peito. Lá fora, as luzes do quintal se acendiam uma a uma. As crianças dormiam em suas camas. Amanhã haveria escola, jardim de infância, a rotina de sempre. E pela primeira vez Tatiana tinha um aliado nessa luta pela normalidade. Stanislav Mikhailovich Rybakov. Que tipo de pai ele era? Por que tinha se divorciado? Ela flagrou a si mesma nesse pensamento e balançou a cabeça, como se quisesse afastar a curiosidade. Cedo demais para se preocupar com histórias alheias. Primeiro, era preciso resolver a própria. Eu preciso que você me ouça até o fim, disse Tatiana, sentindo as mãos levemente trêmulas sobre a xícara de chá que já havia esfriado. Não é que eu não valorize o que você fez por nós. Pelo contrário. Sem você, eu teria desistido há meses. Mas depois de tudo que passei, tenho medo. Medo de me enganar novamente. Medo de que, quando eu menos esperar, a vida vire tudo de cabeça para baixo outra vez. Stanislav não se virou. Continuou olhando para a rua, onde as luzes dos postes refletiam na neve que começava a cair, leve e silenciosa. Os ombros dele pareciam tensos sob o tecido do paletó. Eu entendo, respondeu finalmente, com uma calma que contrastava com o nó na garganta de Tatiana. Você tem todo o direito de ter medo. Mas permita-me fazer uma pergunta. Quando você olha para trás, para esses últimos meses, o que vê? Ela fechou os olhos por um instante. Via-se sentada na sala de audiências com as mãos apertando a bolsa como se fosse um salva-vidas. Via os olhos de Polina cheios de lágrimas depois de mais uma visita ao pai. Via Igor, confuso, segurando a maquininha cara demais para uma criança de 6 anos. E via ele, Stanislav, sempre um passo à frente, sempre com um argumento, um documento, uma palavra que a impedia de afundar. Vejo que sem você, eu não teria forças, admitiu baixinho. Mas isso não significa que eu esteja pronta para confiar? Ele completou, virando-se finalmente. Seus olhos, normalmente tão precisos e calculistas, agora tinham algo que Tatiana não conseguia decifrar. Eu não estou pedindo que você pule de cabeça em um relacionamento. Estou pedindo que você considere a possibilidade de que nem todos os homens são como ele. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Na sala ao lado, Polina riu de algo que Egor disse, e o som, tão puro e descompromissado, pareceu cortar a tensão no ar. E se eu não souber fazer isso? Tatiana murmurou como se confessasse um segredo vergonhoso. E se eu tiver esquecido como é amar sem desconfiar? Stanislav aproximou-se devagar, como se temesse assustá-la. Quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Ninguém pede que você saiba tudo de uma vez. O amor não é um contrato que se assina com todas as cláusulas definidas. Às vezes, é só dar um passo de cada vez. E eu estou aqui. Não para pressionar, não para exigir. Só para lembrar que você não está sozinha.
Ela olhou para as próprias mãos, marcadas pelo cansaço dos últimos meses, as unhas roídas, a pele ressecada pelo frio. Depois para ele. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar que talvez, o futuro não fosse apenas uma sucessão de batalhas a serem vencidas. Talvez pudesse haver espaço também para algo mais leve. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Tempo é a única coisa que eu não vou cobrar de você. Ele se virou para ela, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez segurar a respiração. Eu sei que é cedo. Depois do divórcio, depois de tudo que você passou. Sua voz era baixa, mas firme. Mas não consigo mais fingir que somos apenas advogado e cliente. Tatiana se levantou e foi até o fogão. As mãos tremiam ao colocar a chaleira no fogo. Eu também sinto isso, admitiu em um sussurro, quase para si mesma. Mas tenho medo. Depois de tudo, como confiar minha vida a alguém de novo? Quem falou em confiar a vida toda? Stanislav sorriu, suave. Que tal a gente só tentar ficar juntos, dia após dia, sem promessas nem juramentos? Se não der certo, continuamos amigos. Mas se não tentarmos, vamos nos arrepender pela vida inteira. A chaleira começou a chiar. Tatiana desligou o fogo, mas permaneceu imóvel, como se o simples ato de se mover pudesse quebrar aquele momento frágil. Stanislav se aproximou e tocou seu ombro com delicadeza. Vou esperar o tempo que for preciso. 1 mês, 1 ano, 5 anos. Só quero que você saiba, não está sozinha. Ela se virou. Ele estava tão perto que podia ver as nuances cinzentas de seus olhos, sérios, mas cheios de uma ternura que a desarmava. E o Danil? Como ele vai reagir? Meu filho é um bom garoto. Quer que eu seja feliz. Stanislav deu de ombros. Além disso, tem 14 anos, logo vai começar a se apaixonar também. E os meus filhos? Tatiana sentiu um nó na garganta apertar. Eles já me aceitaram, respondeu ele com um sorriso nos lábios. Você não viu Egor ontem me contando sobre dinossauros? Ficou 1 hora falando de tiranossauros e velociraptores. Ela riu entre lágrimas. Ele adora esse assunto. Pode falar sobre isso sem parar. Então é bom. Stanislav aproximou-se um pouco mais. Vou ter muito o que estudar. Estavam tão próximos que Tatiana sentiu medo, pouco a pouco, perder força. Aquele homem havia estado ao seu lado nos últimos 2 meses. Vira suas lágrimas, sua raiva, seu desespero, e permanecerá. Sem exigir, sem pressionar. Apenas presente. Preciso de tempo, repetiu, como se as palavras fossem um escudo. Temos tempo, respondeu ele, tranquilo. Da sala veio o grito de Egor. Mamãe, a Polina está trapaceando. Não estou. Retrucou a irmã. Ele só não sabe perder. Tatiana e Stanislav riram. Vai, disse ele, indicando a sala com a cabeça. Resolva essa briga de crianças. Eu vou para casa, ajudar o Danil com a lição. Na porta, ele se virou. Sabe qual é a diferença entre você e seu ex-marido, Tânia? Qual? Ele só tirava. Você dá, aos filhos, aos amigos, até a mim. Fez uma pausa. Não tenha medo de confiar de novo. Nem todos os homens são como Grigori. A porta se fechou. Tatiana ficou na entrada, absorvendo aquelas palavras. Pela primeira vez em meses, o futuro não lhe parecia assustador, mas cheio de possibilidades. Como se a vida que havia parado naquele dia de setembro em frente ao escritório do marido, finalmente voltasse a fluir. Na sala as crianças haviam feito as pazes e agora construíam um castelo com peças de montar. Uma noite comum em uma família comum. Só que dessa vez a família era diferente. E talvez mais feliz. Aquele apartamento era apenas mais um entre milhares na cidade. Mas para Tatiana, ele era especial. A primeira noite em um lar que era só dela. Ou melhor, dela e daqueles que havia escolhido para compartilhar a vida. Uma escolha consciente feita com o coração e a certeza de que dessa vez nada seria imposto ou tolerado por obrigação. Mamãe, posso pendurar meu desenho no meu novo quarto? Perguntou Polina, balançando a folha de papel com cuidado. Claro, meu sol, respondeu Stanislav, inclinando-se para ver melhor. E o que você desenhou? Uma família. Mamãe, eu, Egorka, o papai Stas e tia Lida. E um cachorrinho também, o que a gente vai adotar. De onde tirou isso de que vamos ter um cachorro? Tatiana riu surpresa. Ué, não vamos? Polina arregalou os olhos, cheia de esperança. Agora que temos espaço, dá sim. Todos riram. Stanislav piscou para Tatiana por cima da cabeça da menina, como se dissesse, não vai conseguir escapar dessa. E ela soube, na mesma hora, que o cachorro já estava decidido. Afinal, como negar um pedido tão sincero, e tão bem planejado, da pequena artista da família?
Mais tarde, quando os últimos convidados se despediram e as crianças adormeceram em seus novos quartos, Tatiana ficou junto à janela, observando as estrelas. Era difícil acreditar que há apenas um ano, seu mundo havia desabado. Na época parecia o fim. Mas o que ela julgara ser uma ruína revelou-se, na verdade, o alicerce de algo novo. Stanislav aproximou-se por trás e a envolveu nos braços. Não se arrepende de ter dito sim? A quê? Ela brincou. Ao casamento ou à mudança? De ter confiado em mim. Tatiana apoiou a cabeça em seu ombro. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam, milhares de vidas se desenrolando em paralelo, cada uma com suas próprias batalhas e pequenas vitórias. Em algum lugar, naquele exato momento, alguém tomava uma decisão que mudaria tudo. Alguém encontrava coragem para deixar para trás o que a destruía. Alguém, como ela, aprendia a acreditar novamente. Não me arrependo, murmurou. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Não havia sombra de dúvida nem peso no peito. Apenas uma quietude que ela agora sabia, era paz. Na sala ao lado, algo caiu com um baque surdo. Provavelmente Egorka, que no sono derrubara algum brinquedo da cama. Depois, silêncio. As crianças dormiam em seus quartos em sua casa. Amanhã os esperava um dia comum, aula, jardim de infância, lição de casa, brincadeiras. A rotina de uma família qualquer. Só que dessa vez era uma família de verdade construída com escolhas, não com concessões. E enquanto o vento leve balançava as cortinas, Tatiana fechou os olhos, sabendo que às vezes, as maiores perdas são apenas portas que se abrem para o que realmente importa.